Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, irmãos e irmãs. Espero que esteja tudo bem com todos. Esta é a pergunta, irmãos. Quem é Jesus? Vemos muitas pessoas dizer achismos, né? Mas quem é Jesus? Vamos entender? Primeiro vamos ler um versículo em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Olha o que Jesus ensina nós quando vamos falar. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, irmãos, se nós falamos segundo as palavras de Deus. E se você falar, fale segundo as palavras de Deus. E assim tudo Jesus Cristo seja glorificado para sempre. Mas vamos à frente, irmãos. João 1. Vamos entender quem é Jesus. João 1, versículo 1. E vamos ler o versículo 14 também. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha que interessante. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus se fez carne e habitou entre nós. Se Jesus se fez carne e habitou entre nós, e no versículo 1 está dizendo que o Verbo era Deus, ou seja, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne entre nós, então Jesus é Deus. Mas olha que interessante em João 14. Ali os discípulos estavam com dúvida quem realmente era Jesus. Em João 14, versículo 7, se vós conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha que Jesus estava falando particular para os seus discípulos. Se vós conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus estava falando em particular com seus discípulos e falando abertamente com todos eles. Mas olha em João 14, no versículo 8, continuando as escrituras. Felipe ainda estava com dúvida quem era Jesus. E Felipe queria saber quem era o Pai. E olha que Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo com você, Felipe. E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Olha que Jesus revela para Felipe, o seu discípulo. Jesus disse: Estou há tanto tempo com você, Felipe, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai, como diz tu,
Mostra-nos o Pai. Olha, irmãos, que Jesus fala para os seus discípulos. Mas vamos mais à frente. Hebreus, capítulo 1, versículo 4. O nome de Jesus, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, Jesus é superior aos anjos, e o nome que herdou é superior ao deles. Então nós vemos que o nome de Jesus é superior aos anjos. Então Jesus não é anjo, Jesus é Deus. E olha que interessante essa revelação. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. O que é herdar, irmãos e irmãs? Por exemplo, o que é herdar? Herdar é o nome de pai para filho, né? Se o nome do pai é Jesus, então o filho herdou o nome do pai, que é Jesus. Glória a Jesus, né, irmãos? Olha que revelação bombástica que Jesus deixa para cada um de nós. Jesus herdou o nome do Pai. E qual é o nome do Pai? Se Jesus herdou o nome do Pai, qual é o nome do Pai? Mas vamos à frente. João 8. João 8, onde os seguidores de Moisés interrogavam Jesus. E ali, naquele discurso dos seguidores de Moisés, disseram-lhe: pois, onde está o teu pai? E Jesus respondeu: não conheceis a mim e nem o meu pai. Se vós conheceis a mim, também conhecereis o meu pai. Olha que Jesus fala para os seguidores de Moisés, para os seguidores da lei do Velho Testamento. Não conheceis a mim e nem o meu Pai. Se vós conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. Então aquele povo, irmão, não conhecia o Pai de Jesus. Como está escrito no texto, disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai, Jesus? E Jesus respondeu: não conheceis a mim e nem o meu Pai. Ponto e vírgula. Se vós conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. Então, para conhecer o Pai, precisa conhecer Jesus. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Olha, irmãos, eu e o Pai somos um. Como nós entendemos, irmãos, esse versículo? Se Jesus é amor, o Pai também é amor. Se Jesus dá a vida, o Pai também dá a vida. Se Jesus é a misericórdia, o Pai também é misericordioso. Então entendemos que um é um, irmãos. A mesma unidade, a mesma obra. Mas olha o que está escrito em 1 João 5,20, para nós finalizar. 1 João 5,20. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu o entendimento, para que conhecemos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Ponto final. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus deixa bem claro, irmãos, que Ele é Deus, que Ele é o Pai, e que nós possamos crer na palavra de Jesus Cristo. Que a paz e a graça esteja com todos, em nome de Jesus. Eu não tentei convencer você. Escute aqui.
Só existe um momento. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus.